Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora em todas as plataformas do Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, sempre na hora do almoço, com um convidado sempre especial. Curta e compartilhe, o nosso Almoço e Notícia está no ar no dia de hoje. E preste atenção no recadinho dos postos Via Bela. E na sequência, o nosso convidado deste dia. Vem cá, Oi. É verdade que a nova Shell V-Power limpa o motor? Verdade verdadeira. Limpa até 100% dos resíduos. De qualquer veículo? De toda a variedade. Qualquer um. V8. Vixe, vai que vai de V-Power. E no valente? Valoriza. É visível. E pra viajar? Você vai sentir no volante. Vai e volta 20 vezes. E carro velho? Ganha vida. Nova Shell V-Power. Limpa, protege e valoriza. A melhor versão do seu carro. E vamos seguindo com o nosso Almoço e Notícia desta segunda-feira. Obrigado a você que acompanha o nosso programa todos os dias. Gente, olha só, hoje o meu amigo Dr. Hélio, ele é médico aqui em Nova Trento e ele vai conversar com o Dr. Davi Raspini. Ele é médico ginecologista da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Nova Trento. Tivemos agora recentemente o Outubro Rosa, né? Mas é porque terminou o mês de outubro a campanha que as mulheres vão deixar de se cuidar, não é isso? E ele traz importantes assuntos em relação ao cuidado da saúde da mulher no nosso Almoço e Notícia de hoje. Doutor Hélio que conversa com ele. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Os cuidados corretos com a nossa saúde bucal são essenciais para a nossa saúde em geral e para o nosso bem-estar. Infelizmente, no Brasil, esses cuidados não são tão levados a sério e são muito negligenciados, de maneira que é muito comum em diversas faixas etárias, tanto em crianças como em idosos, que nós vejamos as consequências dessa falta de cuidados. Então, por exemplo, como perda precoce de dentes, doenças odontológicas mais sérias e que levam a uma perda da qualidade de vida e de saúde dessas pessoas. Para falar sobre saúde bucal, nós vamos começar hoje uma série englobando diversos aspectos desse tema e nessa primeira entrevista eu vou conversar com a doutora Daniela Tirlone Haas. Ela é odontopediatra, ou seja, é uma dentista especializada na parte infantil, né, nos dentes das crianças, e ela vai falar para nós como devem ser os cuidados com a saúde bucal nessa faixa etária. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia, doutor Hélio. Agradeço pelo convite de estar aqui. Agradeço pela ter aceito o convite. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje, então, como o doutor Hélio já falou, eu vou falar um pouco sobre a saúde bucal da criança e da gestante. Bom, então, a saúde bucal da criança, ela começa muito antes desse bebê nascer. Ela começa já durante a gestação. Então, o que a gente chama de pré-natal odontológico. Então, assim como a gestante faz o pré-natal médico todos os meses, o acompanhamento trimestral, é importante que a gestante venha até o dentista para estar realizando o pré-natal odontológico também. Esse pré-natal, ele nada mais é que um acompanhamento que o dentista vai fazer de forma planejada e individualizada para prevenir e tratar qualquer alteração bucal que possa aparecer durante a gestação. Uma das doenças que mais tem aparecido na gestação é a gengivite, que é aquela gengiva que fica vermelha, sangrante, inchada, dolorida. E outra doença também comum é a cárie. Vou fazer um parênteses aqui que a gestação não causa nenhuma dessas doenças, mas sim é uma soma de fatores que levam ao aparecimento dessas doenças, né? E ambas elas devem ser tratadas
principalmente no dentista, com a prevenção, com o cuidado e o tratamento em si da doença, com a limpeza, a restauração, e também em casa com a higiene bucal correta, né? Utilizando fio dental, escova e creme dental. Qual seria, no caso pré-natal odontológico, qual seria a frequência, como que seria a frequência, assim, dessas consultas, assim? Então, a gente pede que a gestante venha no primeiro trimestre para realizar essa avaliação, onde a gente vai avaliar toda a saúde bucal dela como um todo, vai fazer uma limpeza e vai passar algumas recomendações para ela. Depois, a partir do segundo trimestre, a gente começa a fazer intervenções, como restauração, extração, tratamento de canal, restaurações, limpezas, né? E no segundo e terceiro trimestre a gente já pode estar realizando tudo isso. A não ser, claro, que essa gestante ela já venha com uma dor logo nos primeiros meses da gestação, a gente já vai intervir. Algumas gestantes elas trazem pra gente os mitos que não pode ir no dentista durante a gestação, que o dentista vai fazer mal, ou que não pode fazer o raio-x, ou que não pode realizar anestesia. Hoje a gente sabe que nenhum desses procedimentos vai trazer riscos nem para a gestante, nem para o bebê. Hoje é muito mais sofrido para o bebê. Essa gestante está passando com dor de dente, com inchaço na face, com uma infecção, do que passar por um raio-x, por uma anestesia para tratar esse problema em si. Né? Foi bom você ter citado isso, porque existe, às vezes, como você falou, um mito, não só na parte odontológica, mas na parte médica também, que a gestante é praticamente, durante os 9 meses, ela é intocável. Não se pode fazer nada. Assim. Claro que, obviamente, tem vários medicamentos que ela não pode tomar, alguns procedimentos, né, que ela não pode fazer, mas, de modo geral, tem várias coisas que podem e devem ser feitas. Por exemplo, né, na parte odontológica que você citou aí. Né? Ou seja, é bom que já tira esse mito, né, desfaz esse mito. E, digamos, a gestante fez o pré-natal odontológico, né, ela corrigiu tudo que tinha que ter sido corrigido, a gravidez prosseguiu normalmente e o bebê nasceu. A partir do momento que o bebê nasceu, eu gostaria que você fizesse como uma linha do tempo, assim, do nascimento, o crescimento, como seria o desenvolvimento da parte odontológica desse bebê, falando também um pouco sobre os cuidados com a higiene bucal da criança ao longo dessas diferentes fases. Bom, então, o bebê, ele nasce sem dentes, a grande maioria, né? Então, a boca desse bebê sem dentes, a gente não faz mais a higiene. E a partir, por volta dos 6 meses de idade, é quando costumam aparecer os primeiros dentes de leite. A criança começa a ficar irritada, tudo que ela vê, ela quer levar à boca, aumenta também a salivação. Um parênteses que eu também vou abrir aqui, é que é importante frisar que não se utilizem pomadas anestésicas, aquelas compradas em farmácia, para alívio dos sintomas do nascimento dos primeiros dentes. O que eu costumo recomendar muito é que os responsáveis ali para esse bebê ofereçam mordedores gelados e bem higienizados, oferecerem o picolé do leite materno, então onde congela o leite materno e oferece ele congeladinho. E também pode optar realizar uma massagem com gaze úmida no chá de camomila. Geladinho também pode ajudar a massagear essa região quando está nascendo os primeiros dentes. A faixa etária do nascimento, ela varia um pouco. Tem bebê que nasce o primeiro dente por volta dos 6 meses, tem bebê que vai nascer dente só por volta de 1 ano. E é importante, sim, a gente começar a higienizar esses primeiros dentes. É nessa fase que eu costumo pedir para as mães trazerem os seus bebês aqui no consultório, para a gente já fazer a avaliação e poder orientar da melhor forma possível, né? Então, a partir do primeiro dente, a gente já vai realizar
a escovação, com uma escova que nem essa daqui, por exemplo, né? Escova de cabeça pequena, as cerdas bem macias, um cabo longo e já está realizando a higiene ali com creme dental com flúor. Claro que a quantidade do creme dental vai variar muito de criança de idade para idade, Sim, né? claro. A gente não pode encher a escova de creme dental para escovar 1, 2 dentinhos, Sim, né? tem que ser proporcional. Isso, proporcional. Então, assim, até por volta dos 2 anos e meio aos 3 anos, essa criança, esse bebê, finaliza o nascimento de todos os dentes de leite, que são 20 dentes. Estamos aí acompanhando a entrevista que o Dr. Hélio está realizando com o Dr. Davi Raspini, médico ginecologista aqui do município. Nós vamos ao intervalo e eu volto na sequência. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir Dalabrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista. Claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Estamos de volta com o nosso Almoço e Notícia de hoje, acompanhando esta excelente entrevista que o Dr. Hélio está realizando com o Dr. Davi Raspini, médico ginecologista aqui de Nova Trento. E a gente segue com um bate-papo. Depois disso, a criança ela vai passar por um período onde não ocorrem mais as trocas, não ocorre nascimento nem troca dentária. Permanece. Isso. E por volta dos 6 anos de idade começa a ocorrer a troca para os dentes permanentes, né? O primeiro dente que geralmente nasce, que muitos pais confundem, é o primeiro molar permanente, que é esse dentão que fica aqui atrás, o último dente de trás que nasce. Alguns pais confundem esse dente com um dente de leite. Esse dente, então, ele vai nascer, ele não vai cair nenhum dente, como eu já falei, e ele nasce. E depois começa a trocar esses dentes aqui da frente pelos permanentes. Então começa de trás para frente. Começa o dentão aqui de trás e depois esses da frente. Novamente vai ocorrer uma pausa por volta dos 8 aos 10 anos de idade e depois se trocam os outros dentes aqui de trás, que são os caninos, né, e os pré-molares. Essa criança ela vai finalizar a troca da dentição por volta dos 12 a 14 anos de idade, e daí totalizam em 28 dentes permanentes. Claro que a gente não está contando e levando em consideração o siso, que o siso vai nascer por volta dos 16 aos 21 anos de idade. É importante sempre estar orientando o filho, né, a estar fazendo a higiene bucal correta. Então, eu costumo recomendar que os pais façam essa higiene bucal até os 9 anos de idade, mais ou menos, que é quando a criança, daí sim, ela está começando a ter a destreza manual, a coordenação motora fina está bem desenvolvida, ela já está escrevendo de letra cursiva, já está colorindo bem um desenho, então daí sim ela tem capacidade para fazer a higiene bucal sozinha. Já tem autonomia, né? Isso, já tem autonomia.
Claro que eu sempre escuto muitos pais, mas eu tenho que ficar chamando atenção sempre. Sim, geralmente é isso, né? Tem que pegar no pé, tem que pedir, tem que lembrar o filho para fazer a escovação, para que isso também se torne uma rotina, né? Se a gente começa desde bebezinho fazendo aquela escovação, isso não se torna uma tarefa difícil para se cumprir, se torna uma parte do dia a dia. Uma rotina. Isso que a gente vai incluir na nossa rotina e vai ser muito mais fácil, né? Uma coisa também, doutor Hélio, que eu acabo escutando aqui, alguns pais, mas é dente de leite. Dente de leite vai cair, então eu não preciso cuidar muito. A gente escuta muito isso. Já vai cair, para que eu vou cuidar? Se tiver cárie, vai cair logo, então... Então, o dente de leite, ele é um dente muito importante. É ele que vai guiar o desenvolvimento do dente permanente, para o dente permanente nascer no lugar desse dente ali de leite, né? É ele que vai ajudar na mastigação, na fala, para a alimentação dessa criança, né? Uhum. Se a gente perde um dente de leite muito cedo, a gente tem algumas consequências ali a longo prazo que não vão ser legais ali para o desenvolvimento dessa criança. Pode dar, por exemplo, um problema ortodôntico no futuro. Isso. Porque vai perder a guia, né? Isso, ele perde a guia, o permanente vai ficar dentro do osso, não sabendo para onde que tem que nascer. Uhum. Muitas vezes ele não vai mais ter o espaço para nascer, porque já perdeu o espaço ali, porque o permanente o de leite saiu muito cedo. Uhum. Então daí a gente vai ter algumas consequências ali a longo prazo, né? Com problema ortodôntico. E outra coisa também que os pais me perguntam é: mas dente de leite tem canal? Porque quando cai, só cai um pedacinho, né? Uhum. Então sim, o dente de leite ele tem canal, sim. E se precisar, é interessante tratar, sim, é importante a gente tratar. Não vai prejudicar o permanente, mas sim vai auxiliar ali, vai recuperar a saúde dessa região. Certo. Né? Porque se o dente está com problema no canal, ele teve uma cárie muito grande, provavelmente, e que levou a uma infecção. Sim. E essa infecção, ela pode sim atingir o permanente. Então a gente trata o canal para prevenir qualquer sequela que o permanente possa ter. Interessante isso, porque tem muitos pais que acham que é um processo assim, tipo, os dentes de leite vão ser substituídos de uma vez só, os dentes permanentes vão surgir de uma vez só, e na verdade não é tão linear assim, são etapas, pouco a pouco vai acontecendo essas modificações, essas trocas. Uma pergunta que eu ia fazer, que muitas mães falam, eu queria ver se é mito ou não. Eles falam assim: olha, o meu filho deu febre, tá reclamando de dor na boca, assim. Eu acho que pode ser que esteja nascendo os primeiros dentes. Isso é mito, é verdade? Essa dor, essa febre, assim, quando teoricamente está tendo essa erupção, né, dos primeiros dentes. Sim, então, isso ocorre, né? O bebê, principalmente o bebê, né, ele fica muito irritado com o incômodo ali do dente nascendo, o rompimento da gengiva, ele causa certo desconforto, sim, até para criança maior também, ele causa certo desconforto, mas a febre alta, ela não é ocasionada, assim como a diarreia, né, que algumas mães relatam que os bebês têm, ela não é ocasionada pelo nascimento dos dentes, mas sim pela porta de entrada que esse dente está causando, porque quando o dente vai nascer, ele rasga a gengiva, né? Então, é um trauma, um microtrauma. Isso. E esse rasgo que tem ali na gengiva, essa entradinha que tem na gengiva, ela é porta de entrada para a bactéria. E como esse bebê está levando tudo na boca, tudo que encontra ele vai levar na boca, a gente pode sim ter o desenvolvimento de uma diarreia, de uma febre alta, por causa de infecções ali, por causa de objetos contaminados. Por isso que é sempre importante manter as mãozinhas do bebê limpa, os mordedores, o que está ao redor para esse bebê levar a boca, estarem bem higienizados também, né? O mordedor que você cita seria, por exemplo, a chupeta, ou seria outra coisa? A outra coisa também, falam muito assim, os malefícios da chupeta,
a médio e longo prazo, porque pode dar problema ortodôntico na criança. Como que seria essa parte, assim? Então, o mordedor mesmo são mordedores que a gente encontra para comprar na farmácia ou até em lojas de artigos para bebê. A gente não indica chupeta, né, assim como a mamadeira, pelos malefícios que ela traz. Além de levar a confusão de bicos para uma mãe que está amamentando no peito, a criança começa a ter contato com um plástico, uma silicone, isso é muito mais fácil sugar do que sugar o peito, né? Fazer o esforço para sugar o peito. Acaba sendo contraproducente para o aleitamento materno. Isso, então assim, ocorre a confusão de bicos nesse primeiro momento, né? O bebê às vezes pode largar o peito, ir para a mamadeira e ir para o bico, para a chupeta. E a chupeta, sim, ela traz vários malefícios ali, principalmente na questão ortodôntica. A gente tem mordida aberta, mordida cruzada, e que depois no futuro a gente vai ter que corrigir. E se a mãe ofertou essa chupeta, essa mamadeira, e não tira antes, né, no tempo recomendado ali, né, a gente às vezes não consegue mais corrigir essa dentição. Né, que a gente até tem um jogador de futebol famoso que jogou na Copa, que é o que chamou muita atenção por causa da mordida aberta dele, né? Então, não sei dizer exatamente se foi em decorrência da chupeta e da mamadeira, mas a gente tem visto muito isso, né? É interessante, se a criança tá com a chupeta, é interessante tirar ela até 1 ano e meio ali, tentar fazer a remoção, sempre tirando ela, conversando com a criança, orientando, né? No máximo possível, sem causar traumas, né? Que eu vejo que tem algumas mães que colocam semente de chia dentro da chupeta para dizer que é bicho, que é para dizer que é o cocô da barata que passou na chupeta. Isso causa um trauma para essa criança, né? E isso não é interessante. Outra coisa que também se fala, quando algumas crianças, não sei se todas, mas ou se são só algumas, quando bebês, quando nascem, apresentam aquele o freio lingual, né? Sim. Esse, no caso aí, como que seria o procedimento? Já teria que ser feito, no caso, são todos, devem ser cortados ou só alguns? Como que funciona esse sistema, assim? Então, hoje, graças a Deus, é protocolo nas maternidades realizar o teste da linguinha, assim como faz os demais testes de orelhinha, coraçãozinho, pezinho, né? É obrigatório. A fono do município também faz essa avaliação e se ela constatar que tem alguma alteração, ela encaminha para mim e eu acabo fazendo aqui pelo município. Então a gente utiliza um protocolo para fazer a avaliação desse freio lingual, para daí definir se vai ser realizado o corte ou não. Em alguns casos a gente precisa reavaliar 2 vezes, né, para ter um desenvolvimento desse bebê ali, a pega no peito ou, né, na mamadeira, para ver como que ele está se desenvolvendo, se ele está ganhando peso, para daí então optar por remover ou não esse freio. Ele é bem relativo, vai variar muito de bebê para bebê. E não é uma regra. Não é uma regra. Cada criança precisa de uma avaliação individualizada. Isso. Geralmente, quando os pais já vêm relatando que eu já fiz dos irmãos, eu também já tinha língua presa, geralmente o bebê já nasce com essa língua presa também, a gente acaba fazendo também. E para finalizar, uma coisa que muitas mães se preocupam, assim, né? Mães e pais, né? Mais as mães, que quando ocorre a transição, né? A perda dos dentes de leite para os permanentes, né? Que não tem uma data e hora certa para os dentes começarem a cair, né? Então você vai perdendo aos poucos. E muitas mães têm medo, às vezes a criança está dormindo, o dente fica mole, cai e a criança se afogar, né? Via morrer por causa de se afogar por causa do dente. Isso procede assim ou as mães têm que tomar algum cuidado específico ou não há necessidade assim? Sim. Então, quando o dente está para cair, ele já começa a ficar mole, né? A criança já percebe e a maioria já avisa a mãe, o dente está mole, mãe. Então, assim, com isso a gente só orienta mesmo
a balançar o dentinho em casa, então colocar o dedinho e mexer no dente para um lado e para o outro. Mas o risco, assim, a criança tem um bom reflexo, então o risco de aspirar esse dente, de engolir, é mínimo, né? Existe um risco maior para crianças com deficiência, né? Que não conseguem se expressar e se comunicar. Ter esse reflexo bem desenvolvido. Ter o reflexo bem desenvolvido ali para poder falar para os pais, né, que isso está acontecendo. Mas geralmente a maioria consegue tirar em casa, ou quando, por exemplo, o dente não fica mole, já está nascendo dente permanente atrás, aí traz aqui no posto, a gente faz a extração, né? Mas quanto a isso, é um risco muito baixo. É bem interessante que antigamente, né, comigo aconteceu isso, né, de você pegar às vezes e o dente está mole, você coloca um fio dental, um fiozinho, coloca numa porta ou num objeto pesado e tira meio assim, uma maneira, digamos, não tão delicada, assim. Era até costume, né, principalmente mais no interior, assim, né. Mas não é indicado. Hoje realmente é isso. Você fixa mole, você vai fazendo até que ele sai, né? Isso, E se a gente vê que realmente esse dente não está caindo por conta própria, que a criança não está conseguindo tirar, daí sim trazer ao dentista para fazer essa extração aqui, né? Hoje esse negócio de, às vezes, amarrar o dente no fio e colocar num objeto mais pesado pode causar um trauma muito grande para essa criança, de sentir dor mesmo, né? Porque às vezes essa raiz desse dente, ela tá tão comprida, ela tá tão grande, que o processo ali de tentar tirar o dente vai ser muito dolorido para ela fazer isso em casa, né? Sim, exatamente. Então, acho que por hoje seria só. Então, queria agradecer a sua participação da doutora Daniela. Com isso, nós encerramos a primeira parte, né, primeiro episódio, primeira entrevista dessa série. Espero que vocês tenham gostado, assim, né? Tenham aprendido bastante. E, novamente, muito obrigado. E nos vemos na próxima parte. Obrigada a todos também por nos assistirem e nos ouvirem. E eu também quero deixar o convite aqui para gestantes do município a procurarem as suas unidades de saúde para iniciar o pré-natal odontológico com a gente e receber essas primeiras informações também. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada e até mais. cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas, dona da sua próxima conquista, dono de um sonho 0 km, da expansão dos seus negócios, dono de uma produção sustentável,
e, claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.